Graça e paz, irmãos, irmãs, jovens, adultos e mais velhos. Nós estamos com uma série baseada nas profecias do Antigo Testamento com relação à vinda do Messias, de Jesus. Semana passada o pastor Marcos pegou principalmente Gênesis 3,15, conhecido como proto-evangelho, onde tem o evangelho integral, ainda que não sabiam que seria a pessoa de Cristo. E hoje queremos ver um dos textos talvez mais conhecidos do Antigo Testamento, que nos prometem algo grandioso. Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. 9, do 1 ao 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que texto impressionante. Que profecia. Só o ler isso estremece os nossos corações, não é verdade? Mais de 750 anos antes da vinda de Jesus foi proferida essa profecia tão impressionante. Aqui no início nós vamos lendo algumas palavras que nós, como seres humanos, vivendo nesse tempo, conhecemos bem. A palavra escuridão, a palavra humilhou, trevas, sombra de morte, jugo e opressor. São palavras que indicam a vida e aquilo que seres humanos experimentam. E aquilo que gerações experimentaram durante muito tempo. No tempo quando essa profecia foi dada, o rei era o rei Acás. O rei Acás foi um rei muito ruim. Ele fez o que desagradou a Deus. Era filho de Jotão, neto de Uzias, bons reis, mas esse rei caminhou mal. Foi um rei ímpio e idólatra, adorou diferentes divindades, levantou postes ídolos e altares em todo lugar. Chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. Horrível. A terra foi cheia de ocultismo, de espiritismo. Ele chegou a substituir o altar dentro do templo, cometendo um sacrilégio, trazendo um altar de Damasco. Ele foi corrupto, ele chegou a saquear os bens do templo, para dá-lo ao rei da Síria, para que ele conseguisse o favor do rei da Síria. No seu tempo, a Judá foi invadida pelos sírios, por Israel e pelos filisteus. Não teve paz, tempos terríveis. Ele reinou só 16 anos.
Mas esses 16 anos foram terríveis para esse povo. E dentro desse contexto, agora Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. E hoje eu quero sublinhar exatamente isso. O governo está sobre os seus ombros. Quando esse menino nasceu lá em Belém, os tempos também eram ruins. O Império Romano foi um império extremamente cruel, duro. Herodes, o rei de Judá na época, nós conhecemos. Chegou a mandar matar milhares de crianças, só porque não queria deixar o trono. Espiritualmente, o povo estava numa situação muito difícil. Jesus mesmo disse: como ovelhas que não têm pastor. Eles tinham os fariseus, os saduceus e os anciãos como líderes ali do seu povo, que espiritualmente deveriam ajudá-los, mas eram pessoas, em grande parte centradas também em si mesmos, naquilo que eles queriam, e sobretudo nas tradições e não verdadeiramente na palavra. E Jesus veio. E Jesus fez toda a diferença e continua fazendo. E Jesus voltará. Jesus voltará. Essa profecia de Isaías não é só uma profecia para o tempo quando Jesus veio, ela é também uma profecia para o tempo no qual Jesus vai voltar. E Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24, que serão tempos difíceis, os tempos que antecedem a volta de Jesus. Haverá guerras, rumores de guerras, convulsões sociais, terremotos, tsunamis, fomes, coisas duras, coisas difíceis. E aqueles que o seguem, que seguem a Jesus, Jesus diz claramente: perseguições. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É impressionante com que rapidez isso está acontecendo. Basta ver no site Portas Abertas o incremento na perseguição, que nunca foi mundial, que sempre foi mais local, mas isso está intensificando. O país número 1 das perseguições já não é mais Coreia do Norte, estava na lista até agora. Agora é o Afeganistão. Cuba entrou também como um país que persegue, Nicarágua como um país que persegue. As coisas estão chegando rapidamente de uma forma bastante próxima. E Jesus mesmo diz que vai haver o aparecimento do iníquo. Aquele homem que a Bíblia chama de anticristo. Aquele homem que faz tudo ao contrário do que Cristo faz e que se coloca no lugar de Cristo. Como serão as pessoas nessa época? Paulo diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Incrível a palavra que ele usa. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, e assim por diante. A gente pode dizer: mas isso aqui já houve durante todo o tempo, mas sabe que nos tempos finais, tudo isso aqui vai se incrementar. Serão tempos onde o ódio, a crueldade e a maldade reinam no coração do ser humano por terem abandonado e dado as costas a Deus, e não o amor como deveria ser. Como será na igreja? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Em outra palavra, apostatarão da fé.
Pessoas que começaram a caminhada com Jesus, mas que vão cair e que vão abandonar e vão deixar esse caminho, inclusive trair a outros. E ele diz, abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O secularismo tem se introduzido na igreja. O humanismo, tudo centrado no homem, tem se introduzido na igreja. A ideologia de gênero está se introduzindo cada vez mais dentro da igreja também. A teologia da prosperidade, da qual já foi falado bastante, também tem desviado a fé de muitas pessoas. O compromisso com Cristo, infelizmente, tem diminuído. Os tempos nos quais nós vivemos, eu creio, são os tempos que antecedem a vinda de Jesus. E esses tempos são tempos onde as nuvens escuras, elas virão com cada vez mais força sobre esse mundo. E também sobre a igreja, sobre nós. E nós vemos já no nosso tempo no Brasil, sobretudo nesses últimos meses ou as últimas semanas, quanta aflição no coração de tantos crentes, quanta preocupação com tudo aquilo que está acontecendo. São tempos difíceis. E a gente muitas vezes diz, onde é que está Deus? As nossas orações, porque elas não são respondidas. Deus traz uma mensagem de esperança exatamente dentro desse contexto. E dentro desse contexto tão escuro é que vem essa voz tremenda. Tudo isso vai mudar. Tudo isso é diferente. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Uma advertência para nós como igreja, e eu acho que nisso nós precisamos abrir o olho e nós precisamos crescer. Nós enfatizamos muito, e está muito bom e correto, a salvação que nós recebemos em Jesus Cristo através daquilo que Ele fez por nós na cruz. E nós hoje também queremos celebrar a ceia e celebrar essa salvação tão preciosa. O perdão dos pecados e uma nova vida. Mas toda a Bíblia, seja o Antigo Testamento como o Novo Testamento, também nos dá um outro lado, que é tão importante quanto o outro. E que muitas vezes fica extremamente curto. E sobretudo nesses últimos tempos, nós precisamos nos concentrar nesse segundo aspecto também, com a mesma força do primeiro aspecto. E o segundo aspecto é esse. O governo está sobre os seus ombros. Sobre os ombros de quem? De Jesus. O segundo aspecto é esse. Jesus é rei. Jesus é rei. Esse governo não é um governo que virá somente no futuro, quando ele vai restabelecer tudo. Esse é um governo que já está sobre os seus ombros. Já estava quando ele nasceu como menino, estava nos seus ombros quando ele morreu por nós na cruz. É o que o profeta diz. E o governo está sobre os seus ombros. Ele reina. Nos concentramos nesses 33 anos de Jesus aqui na terra. E está bom. Podemos e precisamos aprender muito, mas nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que nós também cantamos hoje. Ele é o Rei. E nele tudo vai ser restaurado. Tudo. Nessa primeira vinda, aqueles que creem nele são restaurados, regenerados, transformados em uma nova criatura. A obra é sobretudo interna. Mas virá o tempo onde todo o cosmos será
restaurado. O pecado, quando entrou nessa terra, criou caos, criou uma desordem que nós estamos acostumados e parece que nem muitas vezes percebemos. Mas vamos percebendo cada vez mais. Toda a natureza geme, porque em Adão a terra acabou sendo subjugada. Nada é como era originalmente. Nós tentamos fazer um paraíso desse lugar, porque no nosso coração existe uma necessidade do paraíso. Nós queremos o paraíso, então nós procuramos fazê-lo. Os governos prometem o paraíso e eles são eleitos quando prometem o paraíso. Mas o paraíso de verdade não é nenhum governo desse mundo que será capaz de trazer. O paraíso de verdade é o Senhor Jesus quem traz. Através da sua salvação, primeiramente no nosso coração, e na sua volta, a restauração de todas as coisas, a perfeição completa. Inclusive a própria natureza tem esse desejo de voltar a ser um paraíso. Quando na primavera as flores brotam e tudo vai ficando bonito, é a natureza tentando voltar para aquilo. Mas logo, logo aquelas flores murcham. Virá o tempo onde as flores não murcharão mais, porque Ele vai restabelecer e restaurar todas as coisas. Jesus é esse rei. Quando houve a entrada triunfal de Jesus, o povo gritava: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Ele já, naquela figura tão humilde, entrando com um asninho em Jerusalém, ele não disse para eles: olha, parem com isso, vocês não sabem o que estão falando. Ainda que os fariseus disseram para que ele falasse. Não, porque ele sabia quem ele era e sempre soube. As parábolas do reino são tantas, sempre tem um rei. E muitas vezes um rei que vai por um tempo, mas é um rei que volta. E o seu reino continua, mesmo nós não o vendo. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, Pilatos disse: você é o rei dos judeus? E ele só disse: você o está dizendo. E aí Jesus diz algo interessante: o meu reino não é deste mundo. Ele reina sobre esse mundo, mas o reino dele não é como os reinos deste mundo. E esse reino de Jesus, sobretudo nessa sua primeira vinda, parece um reino fraco. Também ele estava ali diante de Pilatos, diante de Herodes e diante dos soldados, e sofreu tudo aquilo ali. Depois riram, quando o crucificaram na cruz, menejavam a cabeça e diziam: e esse? E nós, como igreja do Senhor Jesus, nesse tempo, também experimentamos muitas vezes essa dor, essa fraqueza de alguma forma externa, onde ficamos com as mãos atadas e somos levados, quem sabe, para o matadouro, como ovelhas. A fortaleza está lá dentro. Assim como Jesus foi forte quando caminhou, foi até a cruz, firme, forte em quem? No seu Pai. Assim, nós devemos estar forte nele. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Vocês vão passar por aflições, vai haver sofrimento, mas ele não para ali. Ele diz: mas eu, o quê? Venci. Não é, eu vou vencer um dia. Eu venci. Tudo já está sujeito a ele. Vejam um texto muito interessante, Hebreus capítulo 2, versículo 8. Ao lhe sujeitar todas as coisas, o Pai, nada deixou que não lhe estivesse sujeito.
Existe alguma coisa que não está sujeita a Jesus? Não existe. Olhem para todos esses poderosos e para tudo aquilo que nos quer criar medo. Tudo sujeito a Ele. E aí ele diz algo interessante. Agora, nesse momento, porém, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Essa é a nossa deficiência nesse momento como pessoas. Nós não conseguimos ver o plano de Deus com tudo o que está acontecendo. Mas tudo está sujeito e seguindo o plano dele. E por isso os nossos corações devem estar firmados e tranquilos neles. Paulo em Efésios 1, versículo 20 em diante, ele diz: qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. É a igreja que reconhece essa grandeza e o senhorio de Jesus. O mundo não. Acima de todo principado e potestade, existe uma manifestação demoníaca nos nossos tempos que é muito mais forte do que em tempos passados. E ela no fim dos tempos vai se tornar mais forte porque existem demônios que estão presos e que serão soltos. Mas a igreja não precisa temer os que são seus filhos. Por quê? Porque Ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder e domínio, e de todo nome, por melhor que seja, para colocar ordem nesse mundo. Só Ele é essa pessoa. Eu tive viajando com a minha esposa nos últimos meses a 6 países diferentes. Foi um privilégio. E é incrível. Nesses 6 países nós encontramos pessoas, crentes e às vezes não crentes, que estão chacoalhando a cabeça. Eles dizem: o que está acontecendo? Os governos fazem de conta que estão preocupados com o povo, mas no fundo não estão. E pessoalmente vejo que vamos caminhando cada vez mais para um sistema global de governo. E tudo está se encaixando, e tudo está se preparando. E a Bíblia diz que isso também vem. Mas precisamos lembrar que por mais poderosos que sejam esses reinos, e mais poderosa que seja a onda que vem, o governo está onde? Sobre os seus ombros. Abram comigo Daniel. Daniel, profeta Daniel, no capítulo 2. Profeta Daniel, no capítulo 2. Nabucodonosor, o grande imperador, teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma grande estátua, enorme, imponente. A cabeça de ouro, o dorso de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Todos esses elementos representam 4 reinos. O reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego e o reino romano. E o reino romano está dividido em 2 partes ali. As pernas e também os pés, de barro e de ferro. Nos últimos tempos serão os pés. Reinos tremendos. Quando esses exércitos babilônicos, sobretudo o exército grego, caminhavam, dizem que a terra tremia. A terra tremia. É impressionante. Extremamente assustadores. Quanto medo nós encontramos entre os reis da Bíblia por causa do império babilônico, do império assírio, está tudo ali. Deus sempre dizia: confiem. Mas a história
ela não termina ali com essa grande estátua imponente, os reinos desse mundo. Como é que essa visão termina? Vejam o versículo 34. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Aqui acontece alguma coisa que não é mais humano. Não é nada movido por qualquer pessoa, por mais poderosa que seja nessa terra. Aqui acontece algo movido por Deus. Essa pedra atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e o que ela fez? E os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. Tão imponentes, tão poderosos. Mas o que acontece? Quando essa pedra vem, tudo vira pó. Tudo isso acaba voando com o vento, se transforma em nada. E todos esses reinos um dia não serão mais lembrados. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Está aqui a promessa. Na época desses reis, aqui nesse período, isso vai acontecer. E jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Que tremendo, que tremendo. Nós, como seres humanos, temos uma tendência para olhar para esses reinos, mas o reino daquele que tem o governo sobre os seus ombros é infinitamente maior. Deixa eu levar vocês para mais um texto, Daniel 7. Daniel teve outra visão daqueles reinos daquela época. E versículo 4 do capítulo 7, veja, ele vê, o primeiro parecia um leão e tinha asas de águia, representando a Babilônia. A seguir viu um outro animal que tinha aparência de um urso, medo-persa. Terceiro, depois disso, viu um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Bastante estranho. Mas são esses os animais. Também tinha 4 cabeças. No versículo 7, o quarto animal, e é interessante como que Daniel vê, é o reino romano. Em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Esse foi um reino que permaneceu quase 500 anos. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas. E aí ele vê 10 chifres. Enquanto ele considerava os chifres, ele viu 3 chifres se quebrando, ali um chifre nascendo, e esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava arrogância. Segundo o Apocalipse, nós sabemos que esse é o anticristo. Esse é um reino que ainda não terminou. Um reino que que Daniel descreve como um animal aterrorizante e assustador. E que falava com toda arrogância. Só que aí no versículo 9 tudo muda. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Agora vem o juízo. Agora Deus intervém. E agora as coisas vão mudando. Versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto.
e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Interessante essa palavrinha, permissão. O reino está sobre os seus ombros. Ainda assim, dá permissão por um tempo para que esses reis reinem. Animais terríveis, assustador aquilo lá. Quem é que obtém a vitória? Quem é que os vence? É algum animal mais poderoso, mais forte ainda? Não. É um homem. E é incrível que Daniel vê 500 e poucos anos antes de Jesus nascer. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais terá fim. Jamais será destruído. Que tremendo. Quantas coisas nós vislumbramos e vemos aqui. E é a esse que os nossos olhos precisam estar voltados. Como nós já cantamos hoje, o tempo está passando, não tenho mais muito tempo. As características desse homem, que vem como um menino, tão pequeno e insignificante, o que é? Maravilhoso conselheiro. Precisamos entender isso aqui não como duas características dele, mas como uma, baseado num outro texto de Isaías. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, ou Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Aqui você tem tudo o que você precisa, independente do que virá. E é assim que Isaías está preparando e está dizendo, olha, esse é o rei. Maravilhoso conselheiro. O quê? Ele tem toda a sabedoria, ele sabe o que faz. Paulo diz, nele está toda a sabedoria. Depois, Deus forte, ele é poderoso. Ele é poderoso. Terceiro, ele é o Pai eterno. E aqui não tem nenhuma concorrência com a primeira pessoa da divindade, o Pai. Aqui ele quer mostrar a paternidade de Jesus, o cuidado que ele tem conosco, com os seus. Quando ele estava partindo, ele disse para os discípulos, eu sei que vocês estão tristes, mas eu não os deixo órfãos. Eu não os deixo órfãos, eu cuido de vocês. E por fim, ele é o príncipe da paz. Com ele nós experimentamos uma paz interior que não dá para se explicar. Mesmo em tempos bem difíceis, mesmo um Pedro lá na cadeia, no dia seguinte a cabeça deveria rolar, e ele está em paz e tranquilo. Essa é a paz que o príncipe da paz traz. E essa paz ela vai ir além. Quando ele voltar, vai haver o shalom de verdade. Aí as circunstâncias externas também vão mudar completamente. E terminando, ele diz, e haverá paz sem fim. Aqui haverá um sofrimento momentâneo, mas nós nos podemos alegrar, porque haverá paz sem fim. E sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Hoje em dia existem em muitos governos aqueles que andam com manto negro, que estão reinando e estão dominando. O dia virá, quando aquele que tem um manto branco vai fazê-lo. Como é que nós sabemos que tudo isso vai acontecer? Como é que nós sabemos que tudo isso é real, ainda que a gente não veja? Terminando o versículo. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso.
Deus não é homem para mentir, não. E se Deus prometeu, é isso o que Ele vai fazer. Por isso, amados, para onde é que estamos focando? Para onde estamos olhando? O que é que está perturbando o teu coração e trazendo tanta ansiedade? Os nossos olhos devem estar postos em Jesus, porque sobre Ele está o governo. Ele é o Rei. E nós nesse tempo devemos muito mais ainda nos firmar, jogar todas as nossas âncoras nele, buscar conhecê-lo mais, crescer na nossa intimidade com Ele e nos submetermos mais também. É tempo de ajudar também os nossos filhos, as nossas famílias a conhecer a Jesus como Rei, Salvador e Rei, e confiar nele. Nossa escola dominical, nos nossos adolescentes, os nossos jovens, que conheçam, ainda que seja invisível aos nossos olhos, mas Ele é real. Ele é real. Essa é a nossa esperança. E essa é a realidade que todo mundo vai viver quando se entrega e confia nele. E o meu desejo é que seja a tua experiência e que aqui ninguém se perca. Que se o teu joelho ainda não se dobrou diante de Jesus como Rei dos Reis, reconhecendo a miséria na tua vida, que você faça isso o mais rápido possível, faça hoje. E seja um súdito desse reino. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Senhor, nessa manhã nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é quem o Senhor diz que é. E a tua palavra, ela é uma palavra eterna que é a verdade. E também com relação a tudo aquilo que nós cantamos e ouvimos hoje. Tudo isso é verdade. Porque dele, por ele e para ele, o Senhor Jesus, Rei dos Reis, são todas as coisas. E assim nós também queremos, nesse dia de novo, pedir perdão, onde nossos corações ficaram tão aflitos e tão preocupados com situações que a gente vive. E queremos, Senhor, voltar em diferentes áreas da nossa vida a colocar os nossos olhos no Senhor, a confiar de novo, a nos ancorar no Senhor e não soltar jamais, ainda que tenhamos que pagar com a própria vida. Obrigado porque nós podemos estar tranquilos e saber que o Senhor tem o governo, que é o Senhor quem tem o controle, que o Senhor nunca perdeu o controle e que o Senhor reina eternamente. Que também durante essa semana o Senhor conduza a vida de cada um. Que olhando e vivendo uma vida contigo, cada um possa experimentar o Senhor como um maravilhoso conselheiro, como Deus forte, um Pai da eternidade ou em eternidade, e também como o príncipe da paz. Nós te agradecemos por sabermos quem o Senhor é. E te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. E porque podemos fazer parte desse reino. Um dia, tudo será glorioso. Tudo será maravilhoso. Tudo será restaurado. Obrigado por essa notícia. Obrigado por isso. Que o Senhor abençoe a cada um no nome de Jesus. Amém. Amém.